Você ouve agora o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Está começando mais um Papo da Sete, o nosso podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Um baita de um nome de igreja, nome comprido. Bom, nosso tema de hoje aqui do nosso podcast é o ócio, o descanso. Afinal, nós estamos em julho, um mês costumeiramente em que as pessoas adoram tirar suas férias e as escolas acabam ajudando um pouco com o seu calendário. As crianças não veem a hora de chegar julho e tirarem também as suas férias. E hoje nós temos um baita convidado aqui com a gente, o pastor Tássio Almeida. Fala, Tássio! Se apresente um pouco para nós, para o nosso ouvinte. Boa noite, Matheus. Boa noite, Jefferson. Boa noite, pessoal da Sétima ITI, galera que está ouvindo a gente aí. Baita responsabilidade. Mas obrigado pelo convite. É uma alegria para mim poder compartilhar com vocês esse tempo, compartilhar também essa conversa daquilo que é tão importante para a gente. Satisfação é toda nossa. Lembrando aqui o nosso ouvinte, o pastor Tássio, ele é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Hortência, correto? Isso. Perfeito. A gente também está aqui acompanhado, parceiro também, do Jefferson Carvalho. Tudo certo aí? Tudo ótimo. Estamos aí já em clima de férias. Estou me despedindo aí do meu trabalho para curtir alguns dias, um tempo livre e também planejar próximos podcasts com temas bem legais. E este é um deles, um tema que a gente, logo que nós conversamos, eu e o Matheus, a gente já logo, ele já logo sugeriu o Tássio e nós estamos felizes em gravar, né? E quem sabe, né? Eu aprendo aqui um pouco sobre como aproveitar essas férias que eu estou adentrando agora aí, né? Não só usar para planejar os podcasts, mas também aproveitando o tempo livre aí para glorificar a Deus em algumas outras tarefas, né? Sensacional. Eu também, junto com o Jeff, estou entrando também nesse clima de férias. O pastor Tássio já passou por esse período de férias, tá voltando aí, pegar o batente, né? Já tô pleno do batente aqui. Ah lá. E a gente já tá largando o batente aqui. Você já pegou, já tá com o tônus aí todo forte, pronto para as batalhas. Bom, para colocar o nosso ouvinte a par do nosso tema, eu gostaria de começar falando sobre o Salmo 127, apenas o versículo 2, que nos diz, eu vou ler na NTLH, para o Jefferson ficar bem nervoso comigo, mas eu vou dizer. É brincadeira, é a Bíblia que está na minha mão aqui, tá bom? Não me julguem, não me julguem. Obrigado por essa homenagem. De nada. Maravilha. Tássio, a gente tem uma briga interna aqui, é uma coisa entre irmãos, sabe? Mas no final dá tudo certo, a misericórdia cobre todas as transgressões. Tá tudo certo. Tem que ser muita misericórdia mesmo, né, Jefferson? NTLH, não pode ser nem NVT. É muita misericórdia. Eu exercito todos os dias o perdão, 70 vezes 7. E olha, o Matheus testa mesmo a minha tolerância teológica, mas eu fico feliz porque o Tássio me entende. Só lembrando aos irmãos que eu tenho o poder do botão de desligar esse podcast. Então me respeitem. É brincadeira. Mas eu concordo com vocês dois. É que a Bíblia aqui já estava aqui na cara, já era mais fácil. Eu falei que eu vou te dar uma de presente. Nova. Pode ser a NAA. Pode ser em Bíblia de estudo, aquela bem cara, por favor. Já que você vai dar? Pode deixar. 13º. Perfeito, maravilha. Bom, mas
Vai ser na NTLH, já vou dizer. Salmo 127, versículo 2, nos diz: não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Bom, a gente costuma desejar as férias, né, o nosso ócio, porque a gente fica cansado. A verdade é essa. A gente fica cansado. A gente vê, por exemplo, aqui em Sorocaba, as escolas não receberiam recesso em julho. Haveriam aí alguns jogos em que as escolas seriam utilizadas no mês de outubro, e então a prefeitura resolveu dar as férias em outubro. Aconteceu que os jogos não vão acontecer, a prefeitura quis manter as férias em outubro, mas os pais entraram com força aí no diálogo, na discussão, para que as férias viessem para julho, que as crianças estavam cansadas e certamente os pais também. Mesmo sabendo que as férias não iriam acontecer em julho, muitos pais marcaram viagens para o mês de julho. A criança ia faltar a semana toda, mas ia ter férias, ia ter diversão para a família. A gente deseja esse momento de descanso, de ócio, porque nós ficamos cansados. E a pergunta que eu gostaria de levantar, e ainda bem que sou eu quem pergunta e não responda, por que Deus inventou essa tal de canseira? Por que Deus nos criou para descansar? A verdade é essa, Deus nos criou para descansar, mas por quê? Que mensagem tem por trás dessa necessidade de passar pelo menos aí 1/3 do dia dormindo igual um bebê indefeso, sem poder fazer nada? O que vocês poderiam nos trazer hoje à noite sobre esse tema? Quer começar, Tássio? Pode falar aí. Já tá me colocando no fogo em primeiro lugar, né, Jefferson? Existem vários motivos, assim, Mateus, Jefferson, a gente poderia ficar aqui horas discutindo a respeito disso, mas eu creio que dentre esses vários motivos, um dos principais ensina a gente sobre limites. O próprio Deus que criou o mundo, ele separa o 7º dia depois da criação para descansar. Ele que é o Deus ilimitado, ele que é o Deus incansável, e em vários outros textos da palavra, Isaías, por exemplo, diz que enquanto tantas pessoas se cansam, ele é o Deus que não se afadiga naquilo que ele faz, mas ele resolve tirar esse dia de descanso para ensinar a gente que nós, como criaturas dele, temos limites, temos momentos em que a gente precisa parar. É interessante que a narrativa de Gênesis, né, ela está dentro de um grupo maior de escritos, que é o Pentateuco, né, porque para os judeus é um livro só, que é a lei. E quem recebe esses 5 livros são um povo que está saindo do Egito depois de 400 anos de escravidão. Então pense que pelo menos 4, 5 gerações ali daquele povo, de uma etnia toda, eles ouviram do faraó, eles ouviram dos egípcios que eles foram feitos para trabalhar. E o que acontecia com eles era chicote estralando na costa, e eles ouvindo que eles só serviam para trabalhar. E quando eles estão no deserto, naquele tempo de purificação, que eles recebem a lei, que eles ouvem a história de como Deus criou o mundo, isso é revolucionário para eles, ouvir que Deus deseja que eles descansem, que eles tenham um dia não apenas para ficarem no ócio, né, sem fazer nada, mas naquele dia eles deveriam descansar santificando ao Senhor. E quando a gente olha para essa narrativa, e depois vem Êxodo com o mandamento do santificar o dia de sábado, eu acho que traz para a gente essa mensagem de limites. Olha, vocês não são Deus que trabalham sem descansar. Em segundo lugar, a segunda mensagem é: vocês não foram feitos
para trabalharem na manutenção do poder dos faraós desse mundo, daqueles que querem escravizar vocês, dos sistemas que querem escravizar vocês. Então, o que me pega são essas duas mensagens. Primeiro, vocês têm limites, e depois, vocês não são mais escravos do Egito, seja esse Egito qual for. Silêncio sepulcral. Jeff, tá ouvindo a gente? Ah, tá. A editora vai ter um trabalhinho, mas tá bom. Cortou alguma coisa? Não, eu ouvi mesmo. Só agora no finalzinho que cortou. Tá bom. Vamos lá. Eu queria colocar que essa introdução, né, essa explicação que o Tássio deu, é importante olhar o sábado, olhar a lei, olhar sobre o período de descanso, tendo como referência a libertação do Egito, tendo como referência a figura da Páscoa, a figura do sábado, da Páscoa, aliás, a figura do Cordeiro, né? Tudo isso tem muito vínculo, tudo isso tem muita ligação, e o descanso, ele ganha sentido quando colocado no macro dessa cosmovisão cristã, dessa cosmovisão hebraica, né? Nesse sentido também, em que o sábado, o descanso, ele não é apenas um período de ócio, né? Então, enquanto alguns filósofos eles olham o ócio ou o descanso apenas como um período vazio, um período de vazio, vazio conceitual, vazio existencial, vazio do trabalho, vazio mental, né, muitas vezes, com algumas filosofias orientais, o descanso, ele não é apenas um vazio dentro da doutrina cristã. O que eu gostaria de acrescentar, na minha percepção do porquê que a gente cansa, o porquê que Deus, então, criou o ser humano necessitando do descanso, em essência. Primeiro, eu gosto de lembrar das vias de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus, as provas da existência de Deus. Tomás de Aquino, ele busca provar a existência de Deus através de 5 vias. 5 vias são 5 argumentações a respeito de quem Deus é, a partir de quem as criaturas são. Então eu não consigo tatear Deus, mas eu consigo tatear a criação, e a criação me dá pistas de quem é Deus. E uma das vias é sobre os graus de perfeição e de imperfeição, na verdade, que as criaturas elas são submetidas. Então, nós somos levados a crer que Deus é perfeito. Nós somos levados a crer que Deus ele é perfeito em essência, porque nós somos imperfeitos. Então, nós, enquanto imperfeitos, é projetado na nossa mente a perfeição. Nós só temos dimensão de que nós somos imperfeitos porque na nossa mente há um ideal de perfeição. É possível na nossa mente conceber alguém perfeito. E o cansaço, ele ilustra bem isso. Nós nos enxergando como imperfeitos diariamente. A cada vez que eu chego no meu trabalho, eu dou de cara com as minhas imperfeições físicas, mentais, porque tem o cansaço mental e o físico, né? E essas imperfeições, elas me lembram que há um perfeito, há uma perfeição.
e que um dia eu quero contemplar essa perfeição. E uma outra questão importante sobre o descanso é que Deus, né, até levando lá para o Gênesis, Deus, quando encerra os dias da criação, ele tem o 7º dia, que seria ali o dia de descanso, tido culturalmente por judeus e cristãos como os dias de descanso, mas nós sabemos que Deus não se cansa, né? Então há uma interpretação mais abrangente para aquele 7º dia da criação, e que eu compreendo como um tempo de contemplação. Então Deus criou todas as coisas, viu que era bom, e vendo que era bom, então ele encerra o seu trabalho, contempla a sua criação. É necessário, então, que nós, cristãos, transformemos o nosso período de descanso, né, não sei se eu estou já pulando etapas das perguntas que você ia fazer, mas aproveitemos esse tempo também como um tempo de contemplação, seguindo os passos do nosso Deus. Eu queria levantar uma bola aqui. Isso que você falou é muito importante. É uma coisa que eu fico pensando muito, por exemplo, entre os professores, né? Porque é a área que a gente está, né, Jefferson? Mas isso também, eu acho que acomete muito também a área pastoral, entre outras profissões também que exigem um trabalho, digamos assim, que vá além do local de trabalho, né? Então, o professor, além de estar lá na sala de aula, tem que preparar a aula, tem que fazer burocracia. O pastor, além de ir pregar na igreja, ele tem que preparar o sermão, ele tem os imprevistos que também pode acontecer e que pegam de surpresa, ele tem que estar pronto, né? Então, e uma coisa que eu fico pensando muitas vezes, em várias profissões, é que parece que as pessoas trabalham por causa das férias, né? Tem gente que trabalha por causa do final de semana, mas a maioria trabalha muito por causa das férias. Como se a vida só valesse a pena nas férias, né? Porque é ali que eu vou fazer a vida valer a pena, é ali que as coisas vão ser legais, é ali que eu vou realmente estar vivo, porque enquanto eu tô trabalhando eu só existo, né? E dentro da Bíblia não tem um texto que a gente consiga dizer, aqui tá falando sobre férias, né? Não fala sobre descanso de 30 dias, recesso de 15, só tem o descanso que é realmente esse descanso sabático, né? O 7º dia, que está escrito lá. E o que eu gostaria de pensar com vocês aqui será que toda essa vontade louca que as pessoas têm pelas férias não é justamente por não haver um descanso regular, semanal, essa falta de contemplação que o Jefferson trouxe, né? Que deveria ser semanal. As pessoas demoram 1 ano, 6 meses para fazer uma contemplação, e botam tanta expectativa nessas férias, nessa contemplação, que se frustram com alguma coisa? A pergunta não é simples, então a resposta também não tem como ser simples. Sim, eu creio que em grande parte essa glamorização das férias que a gente vive na sociedade de hoje se deve em grande parte ao fato da gente não santificar direito esse dia que seria um dia de contemplação. Nós fazemos parte de igrejas confessionais, né, que creem nos símbolos de fé de Westminster, e quando a gente olha para o breve catecismo, existem várias perguntas acerca do 4º mandamento, o que ele exige, qual é ele, se a gente deve santificar o sábado ou o domingo, e a gente aprende que o domingo é o sábado cristão, mas a pergunta que mais me chama a atenção é a pergunta 60 do breve catecismo, que pergunta de que maneira a gente deve santificar esse dia do Senhor, seja o sábado, seja o domingo. Se eu sou alguém que trabalha no domingo, se eu sou um médico, um enfermeiro que tem um plantão e que não posso guardar o domingo, de que maneira eu devo santificar esse meu dia de descanso? Jefferson já cantou essa bola aqui pra gente sobre
ser um dia de contemplação, né? E a resposta dessa pergunta 60 do Breve Catecismo é que a gente deve santificar esse dia como um santo repouso de todas as ocupações, recreações temporais, empregando também o nosso esforço, os nossos exercícios públicos e particulares em adoração a Deus. Então, só adora quem contempla a Deus. E aí existem duas exceções que o Breve Catecismo dá aqui, que é para obras de misericórdia e pura necessidade, né? E a gente não sabe o que é necessidade. Para uns pode não ser para outros. Mas por que eu trago isso aqui nessa pergunta que você levantou, Matheus? Sim, em grande parte, o nosso cansaço e a nossa glamorização desses 30 dias vem do não guardarmos isso, do não termos esse tempo de adoração pública. Pense que até antes da Revolução Industrial, o mundo vivia basicamente de maneira agrária, né? Era o pessoal que trabalhava na sua terra. Existiam sim os comerciantes, mas grande parte da população mundial vivia cultivando terra. E eles guardavam o dia de descanso, o domingo, e estava todo mundo na igreja, e eles não faziam obras temporais. Mas quando a gente olha também para o povo do Antigo Testamento, para o povo de Deus, para a nação de Israel, existem os sábados deles, que não são apenas os sábados do 7º dia da semana, que é aquele ritmo que Deus estabelece na criação. Olha, vocês vão trabalhar em 6 dias e descansar em um dia da semana. Então, aqui a gente já responde a pergunta, mas e se eu tiver que trabalhar no domingo, é pecado, pastor? Não, não é pecado, porque o que Deus estabelece ali na criação é ritmo. Não é que você tem que folgar naquele dia específico da semana. O que Deus está estabelecendo em Gênesis ali é ritmo. Vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar 1. Não importa qual deles seja, né? Para os judeus isso era rigoroso no sábado. Para nós é muito importante que a gente se esforce para guardar o domingo. Mas se você não pode, você não está em pecado. Mas o ponto que eu quero voltar é que existem outros tipos de sábados que o povo não guarda, inclusive eles vão para o exílio por conta disso. Não eram apenas o 7º dia da semana que eles não guardavam, existia o descanso a cada 6 anos. O 7º ano deveria ser guardado pelo povo para que a terra descansasse. Então, você fala isso numa população agrária, é um ano eles sem produzirem nada, é um ano de descanso, um ano sabático, um ano de férias. Então eu acho que a gente precisa também entender que não apenas nós temos limites, mas a criação tem limites. É muito importante a gente pensar nisso. Eu lembro que quando começou a pandemia e logo nos primeiros meses de pandemia, muitas notícias começaram a pipocar de como rios em Veneza começaram a se despoluir naturalmente, como os níveis de poluição no ar de várias metrópoles do mundo diminuíram. É porque o nosso ritmo frenético de trabalho tem um impacto grande não só sobre a gente, mas também sobre a criação de Deus. Então, talvez seja importante a gente pensar que mais do que o glamour dos 30 dias de férias, a gente deve pensar nesses períodos mais prolongados de descanso, como momentos para a gente gastar em adoração a Deus, em contemplação da obra de Deus, largar as nossas ocupações temporais, as ocupações que ligam a gente demais a esse século, né, a esse mundo, e nos ocuparmos em santos ofícios que nos ligam mais à pátria celeste da qual a gente prega. Muito bom. Eu queria trazer, né, você, Matheus, falou sobre que a Bíblia ela não apresenta esses parâmetros de férias e de folgas que a gente tem hoje. Mas é importante lembrar sobre o caminho contrário que aconteceu, porque a nossa cultura ocidental ela é bastante influenciada pela cultura judaica, assim como pela dos gregos, cultura romana,
São culturas que nos influenciaram. E esse conceito essa conceituação de um descanso obrigatório como direito, né, assim, algo muito criterioso como um descanso, né, não há nenhum povo que foi mais criterioso sobre descanso do que o povo judeu. Até por tudo isso que a gente já comentou. Então, essa luta pelos direitos trabalhistas e de descanso proporcional, né? A gente tem a questão dos 30 dias, mas esses 30 dias de férias, eles também envolvem uma proporcionalidade devida, né, ao período em que você trabalha anualmente. Então, esse conceito de um descanso como um direito, algo criterioso e que tem que acontecer, ele não veio somente dos movimentos sindicais, que às vezes podem se apropriar, né, disso como sendo uma conquista de um determinado movimento específico, nem mesmo de revoluções como a Revolução Francesa ou algo do tipo, mas vem inicialmente da cultura judaico-cristã. Então, nós temos vários direitos de descanso hoje, direitos trabalhistas, refletindo toda essa questão do descanso do sábado, né? Essa proporcionalidade, esse ritmo que o Tássio mencionou. E, portanto, eu queria citar daí, respondendo mais a pergunta que você fez, eu acho que a gente às vezes trabalha em prol das férias por uma má compreensão do próprio trabalho nosso. Então, se você tem uma má compreensão do seu trabalho, você não vai aproveitar da forma adequada o seu descanso. Há ainda, mesmo no meio cristão, uma compreensão errônea de que o trabalho ele é apenas sofrimento, é apenas um castigo como consequência do pecado. E é uma visão extremamente falha, porque ela distorce o que se tem de concepção sobre o mandato cultural e tudo que nos foi ordenado ali no Éden antes da queda enquanto humanidade. E também distorce inúmeros trechos das escrituras, né, em que os autores bíblicos abordam sobre o trabalho e todos os benefícios que o trabalho oferece para a formação do ser humano e a sua realização no mundo enquanto criatura de Deus que glorifica e deve glorificar a Deus em tudo o que faz. Então, como nós temos essa visão negativa do trabalho, o trabalho para nós diariamente acaba sendo enfaticamente sofrido. E então nós trabalhamos falando e comentando sobre férias, falando e comentando sobre folga, sem necessariamente identificar no trabalho o quanto nós somos felizes dentro das circunstâncias que são nos apresentadas, o quanto Deus pode nos fazer felizes no trabalho, mesmo com todos os desafios e dificuldades que lá se apresentam. Então, por uma falta de vivência plena do trabalho, nós temos ojeriza do trabalho e, portanto, vivemos em função das férias muitas vezes. Não seria, né, o assunto do podcast, mas eu acho que é importante, acho que as coisas estão interligadas, né? A questão do trabalho com a questão do tempo livre. A grande alegria do pessoal é trabalhar durante a semana, saber que vai ter o sextou, né? Isso, exatamente. É verdade. Exatamente. Olha, vocês comentando, eu me lembrei de umas coisas que eu estudei sobre a questão de carreira. Vocês comentaram sobre o descanso e o trabalho. Eu queria fazer um comentário aqui. Na área de planejamento de carreiras, eles costumam dividir a vida da pessoa em, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 áreas. Eles dividem a área da família, trabalho, lazer, estudo, saúde, espiritualidade
e socialização entre amigos. São 7 áreas. E o Tássio comentou que o pessoal mais antigo, dos agricultores, né? Eles trabalhavam o dia todo, tal, e depois eles guardavam um dia específico para contemplação. E acontece que do século XIX para o século XX, a média de horas que as pessoas trabalhavam eram de 3.200 horas por ano. E nos dias de hoje, são 1.600 horas. Ou seja, é metade do tempo gasto com trabalho. E a pergunta que fica é o que a gente faz com o restante dessas horas, né? O que as pessoas têm feito com essa outra metade que era gasta com trabalho. E algumas pesquisas, elas indicam que as pessoas, dentro daquelas 7 áreas, elas investem essas outras 1.600 horas que eram gastas com trabalho, elas investem em saúde, educação e lazer. Então, por exemplo, a gente vê um crescimento enorme de academias, que as pessoas fazem justamente no tempo que sobra do trabalho. A gente vê um número enorme de cursos online, cursos noturnos, justamente para ocupar esse tempo que está sobrando. E a questão do lazer, quando vai se estudar o lazer que as pessoas têm, geralmente não é um lazer coletivo, é sempre um lazer individual, e daí está o crescimento de jogos ou do streaming, por exemplo, que é o Netflix. Então, se percebe que as pessoas têm gasto o tempo que não era destinado ao trabalho com coisas que não são tão contemplativas assim. Não se gasta com família, não se gasta com famílias e com amigos, e muito menos com a espiritualidade. A espiritualidade quase não aparece em algumas pesquisas que verificam no que as pessoas gastam o tempo que lhes sobram depois do trabalho obrigatório, digamos assim. Então, realmente é uma coisa para se pensar mesmo, né? São dados, né, que nos indicam o que nós estamos fazendo nos dias de hoje com o nosso tempo livre. E realmente acho que isso que vocês disseram é o caminho. A gente tem que buscar coisas que não nos levem a uma preguiça, né, uma vadiação, digamos assim, mas realmente a uma contemplação correta do nosso trabalho e do descanso. Acho que vocês acertaram bem o ponto, né? Existe uma armadilha aí que eu não sei se eu consideraria esse tempo de educação. Você citou quantas horas se trabalhava em média, quantas horas se trabalha hoje, né? Eu não sei se a educação estaria numa área separada da de trabalho, porque grande parte dos jovens que eu conheço, das pessoas que, como eu, já não são tão mais jovens assim, já estão dos 30 para os 40 aí, e por aí vai, é uma geração que está gastando cada vez mais tempo em tudo para conseguir melhorar a sua condição de trabalho. E é um loop sem fim aí, né? Então, eu creio que a gente pode colocar essas horas de estudo no trabalho. Mas foi algo legal que você... Pode falar. Não, pode terminar. Eu ia falar que era uma boa observação essa. Faz muito sentido. Essas outras horas que você disse que são gastas também, sempre de maneira individual, né? Que a gente vê na sociedade de hoje, academia, saúde, bem-estar, lazer e menos em espiritualidade. Tem um livro que abençoou a gente lá na nossa igreja esse ano, que foi um livro da editora Fiel chamado Super Ocupado, do Kevin DeYoung. É um livrinho pequeno sobre o problema da gente, mesmo trabalhando tão menos do que essas sociedades mais antigas, essas sociedades anteriores a nós, a gente parece estar muito cansado e parece estar sempre ocupado. Porque eu penso, poxa, como eles conseguiam trabalhar tanto por ano se eu acordo para trabalhar e volto à noite da faculdade, do mestrado, do curso que eu faço. Onde eles achavam mais tempo nas 24 horas do dia? Como essas horas rendiam tanto? E aí,
tem um capítulo que o Kevin coloca como o problema do orgulho humano faz com que a gente preencha o nosso tempo e a gente acabe não vendo esse tempo passar, né? E aí ele coloca esse orgulho que se desdobra em vários P's, a letra P, né? Tudo começa com a letra P. Eu preciso agradar os outros, eu preciso ter as palmadinhas nas costas, o reconhecimento, preciso aumentar a minha performance, outro P aí, ou eu preciso aumentar as minhas posses, preciso provar para os meus pais que eu sou capaz, ou eu preciso que as pessoas sintam pena de mim por eu ser aquela pessoa que trabalha demais, ou eu tenho que trabalhar demais porque eu planejei mal o meu tempo, ou porque eu preciso ter poder sobre alguém. Tem outros P's aqui que ele põe que são perfeccionismo, o desejo de posição, prestígio e a necessidade de postar, que é algo mais dessa modernidade tardia que a gente vive, né? Pós-modernidade, chame como quiser. Tudo isso está associado ao nosso orgulho. Parece que a gente trabalha, segundo esses dados que você trouxe para a gente, né, Matheus? A gente trabalha menos em horas, mas parece que a gente está mais ocupado do que esse pessoal de antigamente. Exatamente. Eu queria colocar essa pesquisa muito interessante para a gente refletir, afinal de contas, né? O que seria tempo de trabalho? E você falando, eu pensei em duas coisas. Primeiro que antes, por mais que você trabalhasse mais horas, o ser humano tinha mais controle do seu trabalho. Então era mais autoral. Acredito que mesmo com um esforço demasiado, porque boa parte do trabalho, inclusive, era muito braçal, hoje a gente tem algumas facilidades com relação a isso, né? Então tem que pesar isso também, né? Além da quantidade de horas, o desgaste físico e tudo mais, né? Mas, por outro lado, eram trabalhos mais autorais. E hoje você acaba seguindo cartilhas, né? Então... Impessoal, né? Isso, a satisfação do trabalho, ela envolve isso também, né? De você... É diferente você ficar 1000 horas anuais fazendo algo que não vem do seu coração diretamente ali, você não tem nenhuma participação criativa naquilo, e você passar 3000 horas anuais fazendo algo que realmente seus pais te ensinaram, seus avós, vêm de uma família, vêm de uma tradição, que você se sente muito alegre em transmitir aquilo. Então, é bom a gente refletir tudo isso, né? Para a gente entender o que é o ser humano, qual o salto que o ser humano deu nesse sentido com relação ao trabalho. Outra coisa, aí comparando com situações mais contemporâneas, eu conheço pessoas que trabalham em lojas de shopping, por exemplo, e que mostram uma satisfação muito grande, embora o horário seja muito puxado, muitas horas extras e horários que muitas pessoas não gostariam de trabalhar, mas pessoas que estão ali super felizes. Em compensação, conheço professores, né, que são pessoas que eu tenho mais proximidade, que têm uma carga horária bem menor, no local de trabalho, claro, né? É bom frisar isso. No local de trabalho tem uma carga horária bem menor, mas que são mais insatisfeitos do que aquele que trabalha no shopping mais horas. Então, a questão do tempo, né? Não entrando em questões da física, né? Mas às vezes o tempo é relativo. A nossa percepção do tempo e do tempo que a gente passa trabalhando vai fazer toda a diferença quando a gente administra isso no nosso coração. E também, né, para frisar, o Tassi falou dessa questão dos P's, né, que estavam ali no livro, né, que ele indicou, que ele mencionou aí, e me faz pensar no correr atrás do vento, que é mencionado ali em Eclesiastes, em que hoje quando nós estamos, você falou das academias, você falou até dos estudos, o Tassi falou sobre
jovens que estão estudando para progredir profissionalmente. Então, as coisas que nós fazemos com o tempo livre geralmente estão sendo coisas que são projeções que vão dar frutos lá no futuro. A gente nunca está fazendo, raramente está fazendo alguma coisa que é para hoje. A gente raramente está vivendo hoje. Então, se eu estou fazendo uma academia, é porque, poxa, agora eu tô com uma barriguinha e tal, mas um dia eu não vou estar com essa barriguinha. Se eu estou estudando, é porque realmente uma hora isso vai valer a pena. E se eu estou, sei lá, indo pro shopping fazer uma compra, é porque uma hora eu vou comprar essa roupa. Se eu estou assistindo um filme na Netflix, é porque quando uma hora alguém me perguntar, eu tenho que saber falar desse filme. Então, eu não desfruto o que aquele filme é realmente. Eu estou preocupado quando eu estiver na roda depois e alguém me perguntar. Então, isso cansa também. Você usar seu tempo livre preocupado com que aquele tempo vai servir para você no futuro, dá um desgaste. Então, mostra assim, o ser humano, esse tempo com Netflix, tempo com a academia, o tempo nos estudos, embora por um lado sejam coisas saudáveis, né? Não é nada disso é ruim. A gente que está conversando aqui também se localiza procurando essas coisas, mas também a gente precisa refletir sobre as motivações por trás dessa busca, né? Por preencher esse tempo livre com essas coisas. E existe um perigo muito grande, né, que a gente carrega quando a gente não entende também o tempo que a gente vive. Pensa que até pouquíssimo tempo atrás eu coloco 20 anos aqui no Brasil, talvez um pouquinho mais, a jornada de trabalho das pessoas eram aquelas 8 horas por dia, ela foi para casa e acabou. Hoje, a gente vive acorrentado ao nosso trabalho 24 horas por dia, aos 7 dias por semana, porque a gente tem um WhatsApp que grita com mensagem o tempo inteiro. Então, não só o WhatsApp, né? Vocês, professores, têm alunos que seguem vocês nas redes sociais e que mandam mensagem. A gente nunca se desvincula do nosso trabalho. E isso é algo da sociedade tecnológica, que a gente não tem descanso, a gente está em contato com as pessoas o tempo inteiro, a gente não tem margem, não tem espaço para respirar, e a gente acaba gastando muito tempo respondendo demandas que antes seriam respondidas, por exemplo, por cartas, né? Ou esperariam um encontro pessoal, olho no olho, e a gente tem que dar respostas rápidas, sem ter tempo de processar, sem ter tempo de pensar as respostas, e tudo é demandado da gente muito rápido, e o nosso tempo de descanso acaba sendo invadido pelo trabalho, por outras demandas. E é engraçado que hoje pela manhã eu lia a frase de um rabino chamado Newton Bonder. Ele dizia que grande parte dos nossos sacrifícios eles são feitos no altar do nada. E eu creio que a gente, Netflix, as redes sociais, as demandas de WhatsApp que poderiam ser resolvidas facilmente com uma ligação que você responde, ou esperando um encontro pessoal, a gente acaba sacrificando o nosso tempo, sacrificando o nosso descanso no altar do nada. A gente acaba fazendo coisas que não dependem só da gente de serem feitas. Outra pessoa poderia fazer no nosso lugar, e a gente acaba preocupado de fazer logo e deixa as demandas invadirem o nosso tempo de descanso. A gente desrespeita o sábado, a gente quebra o sábado. Para tornar esse podcast um pouco mais pessoal aqui, que a gente está falando bastante de conceitos, a gente abordou um pouco a questão bíblica. Uma história que aconteceu comigo no meu primeiro ano de ordenado, uns 2 anos atrás. A gente recebeu em casa um casal querido de amigos missionários, e quando a gente estava se despedindo deles, a esposa desse meu amigo fez uma pergunta que me pegou assim de surpresa, e eu falei, nossa, por que ela perguntou isso? Ela perguntou: como está seu tempo de descanso, tá?
me assustei, porque assim, eu não esperava que ela fosse me fazer essa pergunta no momento. Falei, olha, nesses últimos, sei lá, 4 meses eu não tirei folga, eu não descansei, porque tinha muita coisa para fazer e eu acabei engolindo meu dia de folga e não descansei. Ela falou, você presta atenção, viu, rapaz, porque Deus mandou Israel para o exílio justamente por eles não respeitarem o tempo de descanso. Ela bateu no meu peito assim, eu fiquei quietinho e fiquei pensando, e ainda hoje a voz dela ressoa quando eu estou trabalhando demais e quando eu estou deixando as demandas invadirem meu dia a dia. A falta de descanso na nossa vida, a falta desse tempo de contemplação, a falta de margem, os mestres da espiritualidade chamam esse tempo de descanso e de silêncio, de margem, né? A falta disso tudo leva a gente para alguns exílios. Pode ser o exílio da insatisfação constante com o nosso trabalho, pode ser o exílio de várias síndromes de ansiedade, burnout. A gente nem precisa falar de como a nossa sociedade sofre com tudo isso. Sim, e hoje, os pastores e professores, geralmente pessoas que lidam com são uma referência para um determinado grupo de pessoas, que precisam estar dando atenção para muita gente, são pessoas que são mais atingidas pelo burnout e as pessoas que mais caem nesse tipo de armadilha de não descansar. Porque é difícil mensurar o trabalho de pessoas com tarefas assim, semelhantes a que eu estou mencionando, né? Porque os aconselhamentos, as preparações de aula, elas ocorrem nos bastidores e as pessoas precisam de você e você se dispõe a ajudá-las, você não vai ser omisso, por exemplo, com relação a algumas coisas, você se cobra. E até você criar ali um equilíbrio com relação a isso, inclusive, né, pastores muito experientes que a gente conhece aí do ambiente presbiteriano e outros também, né, já mais de idade, estão passando pelo burnout com seus 60 anos, né? E então, pessoas experientes que ainda assim estão aprendendo hoje, ou tendo que aprender hoje, a administrar melhor o seu descanso para não cair nessas armadilhas que podem nos pegar. Eu, durante um tempo atrás, eu parei para observar o meu tempo no WhatsApp. E eu, às vezes, né, eu hoje tenho mais controle disso, né, mas como você falou aí sobre a questão da pessoalidade, né, da gente se colocar nisso, eu sofri bastante com isso, porque muita gente vinha com WhatsApp, com demandas de WhatsApp, e eu me cobrava por responder todo mundo, e eu não conseguia, claro, porque eu até tentava, mas não respondia com qualidade. E aí eu comecei a falar para as pessoas esperarem mais. Eu me cobrava de como que eu vou falar para uma pessoa esperar, que agora eu não posso atender, que agora eu não vou poder conversar. Mas na verdade não dói. Não dói fazer isso. Você pode pedir para alguém, olha, eu te respondo, ou então amanhã eu vou ter mais tempo para conversar com você sobre isso. Porque a vida ela se torna de mais qualidade quando você começa a tomar algumas atitudes para organizar as demandas que aparecem para você. Você não precisa abraçar tudo, né? Falando do trabalho e falando do descanso, certos momentos de descanso que você pensa que você vai abrir mão, nossa, eu preciso, se eu descansar hoje eu não vou dar conta daquele trabalho que eu tenho que fazer. Muitas vezes não é isso. Muitas vezes você perde o seu descanso e não avança em nada no seu trabalho. Entendeu? Então é mais uma cobrança psicológica
do que efetivamente é concreta, real. Mas continuando o assunto, eu acredito muito na diversão. Hoje eu valorizo muito a questão de rir muito, de se divertir, de conversar, de se soltar. Acho que o ser humano ele precisa disso. O cristão, principalmente, ele precisa conceber esse tipo de vida, de experiência, de uma vida divertida. Porque não é o sofrimento é um grande tema da vivência cristã. O trabalho é um grande tema da vivência cristã e você deve glorificar a Deus no que você se propõe a fazer. Mas também o sorriso, a felicidade é um tema recorrente também das Escrituras. Então, a gente precisa se dar momentos para sorrir, para estar com as pessoas que você ama e simplesmente se divertir. É isso, sabe? Assistir alguma coisa, não pensando no que na mensagem que aquilo vai me trazer, mas apenas relaxar. E eu acho que aí a gente começa, talvez, a desfrutar de um descanso de mais qualidade. Porque aí eu sei, porque aí eu entendo que Jesus fala sobre a bem-aventurança, sobre a felicidade. Aí eu encontro o que Jesus tanto me diz nas Escrituras sobre ser alegre. Então a diversão acho que não é algo a se jogar fora, não, nesse assunto. Só voltando em algo que você falou anteriormente, Jefferson, você falou sobre essas ocupações como armadilhas e você citou um exemplo da vida pastoral, né? É uma grande armadilha a gente se envolver com trabalhos santos e acabar negligenciando a santidade também do descanso, né? Algo muito... A minha família é de longe, eles não são daqui do estado de São Paulo, e é engraçado que toda vez que eu vou visitá-los em férias, eu tenho uma missão, que é visitar e ver minha avózinha, que já tem bastante idade, que ela não pode vir me ver. E grande parte do meu tempo lá é da minha família marcando compromissos de visitas, pregações e ministrações em lugares. E a gente já teve discussões assim homéricas sobre, gente, respeitem meu tempo de descanso, é um tempo sabático, é um tempo e sobretudo naquele ano em que eu ouvi isso dessa missionária, eu estava muito preocupado, porque eu estava ficando bastante cansado e a cabeça já não estava funcionando direito. E eles não entendiam isso, mas como assim? Você é pastor, você tem que fazer isso porque Deus te chamou para fazer isso. Mas Deus me chamou também para descansar como um ser humano que tem limites, que uma hora a cabeça não funciona, que uma hora tá cansado, sente sono, precisa dormir porque não vem de meses sem dormir direito. E tão santas quanto as tarefas que a gente tem que fazer de aconselhar, de orar, de visitar, de pregar e de todas as tarefas santas, o descanso também é um tempo santo para o Senhor. Não que o pastor vai deixar de fazer isso só porque está de férias, se alguém está numa necessidade urgente, pelo amor de Deus, gente. Tudo é conversado, né? Mas é muito fácil a gente cair na armadilha de argumentos de coisas santas e se esquece que o descanso também é santo. Sim, eu estava me ajeitando, né? Vindo para casa para gravar o podcast e eu estava conversando com o Matheus e eu falei, olha, eu vou chegar mais ou menos em cima da hora para poder gravar. E aí ele até, né, perguntou, nossa, mas não vai ser ruim para você? Tipo, né, assim, já chegar e já gravar direto, não parar para comer alguma coisa. Falta margem, né? Isso, então, assim, eu tenho o filho em casa, né, a esposa, né, para ficar um pouquinho com eles antes de gravar e tal. Aí eu falei assim, cara, minha vida é isso aí, né? Mas o porquê que eu
acabo, né, tomando isso de uma forma saudável. O que eu aprendi a fazer? Porque a quinta-feira, por exemplo, não, hoje é quarta, né? Perdão. Nós estamos gravando uma quarta-feira. Eu, no meu planejamento, eu já separei a quarta para isso. Então, eu sei que a quarta é o dia do podcast. Então, minha esposa já sabe disso, eu vou chegar e vou gravar o podcast. Agora, tem o dia da semana que eu separei em compensação para curtir só a família. Entendeu? Então, assim, é deles. É deles, eu chego, eu não vou olhar celular, não vou olhar podcast, não vou olhar nada. É deles. Então, e assim a gente consegue sobreviver nessa rotina, assim, né? Porque a gente precisa separar as coisas. E aí, quando você separa adequadamente o seu descanso, o tempo meu com a minha família, etc., quando for o tempo de trabalhar, de fazer, você vai fazer com gosto. Você pode até passar do horário. Pode até passar do horário, extrapolar, né? Mas vai ser com prazer, porque você soube, né? Com uma sabedoria de Deus, claro que a gente pede, né? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para organizar a sua vida, porque daí às vezes você pode até como diz Paulo, né? É um versículo que eu gosto muito, que ele fala: eu gastarei e me deixarei gastar. Então, em algumas ocasiões, a vez de Paulo, ele se gastou e se deixou gastar em nome do Evangelho, mas a gente às vezes pode se permitir se gastar um pouquinho mais quando a gente consegue, sim, ter uma boa dimensão do tempo que a gente descansa, do tempo que a gente passa aí fazendo outras coisas que não são do nosso ofício. Sendo mordomos, né, do tempo, bons mordomos do tempo que Deus deu pra gente, e administrando isso. Você falou do seu dia de folga, do dia com a família. O apóstolo Paulo, ele não saía de uma viagem direto para outra, ele tinha esses tempos de respiro aí, né? Ele parava em Jerusalém, quando ele não chegou a cumprir a última viagem missionária dele, quando ele queria ir para a Espanha, mas ele já estava planejando: olha, eu vou para a Espanha, mas eu quero parar um tempinho em Roma para descansar e poder ser encorajado por vocês, irmãos de Roma, quando ele escreve aos Romanos. É isso, de entender que a gente se gasta, sim, na obra do Senhor, mas a gente precisa ter esses tempos de descanso, de ser encorajado, ser ouvir o outro também, recarregar as nossas baterias. Sim. Eu fico pensando aqui, a gente tem gastado muito tempo com as urgências, né? E menos tempo com as coisas importantes. Eu penso, por exemplo, no meu dia a dia, na minha sala de aula, eu tenho 2 alunos com autismo. Eles são muito diferentes. Então, além da turma, eu tenho que pensar nessas 2 crianças de uma forma diferenciada. E eu confesso que eu não consigo atender essas 2 crianças do jeito que eu gostaria que eu pudesse atender, né? E conversando com a minha noiva, que também é professora, ela falou assim: será que você não está se cobrando demais? Eu acho que aquilo que o Jefferson comentou, né? E o Tássio também, eu preciso agradar alguém, eu preciso receber um tapinha nas costas, né? Muitas vezes eu não consigo fazer o que é importante para essas 2 crianças porque eu estou preso com as urgências da turma, né? E às vezes acontece isso em outras profissões também, né? Essa enxurrada de urgências que nos impedem de olhar as importâncias. O WhatsApp é uma dessas coisas, que é uma interrupção danada, né? Se algum tempo atrás a interrupção que a gente tinha era um telefonema, uma campainha, agora é o WhatsApp o tempo todo, né? E uma das coisas práticas que eu tenho tentado fazer na minha vida profissional
Por exemplo, aos domingos, se algum professor mandar mensagem para mim, ele vai ser respondido tardiamente. E eu faço isso com muita frequência. Para não causar na pessoa, assim, eu até posso responder na hora, mas eu não costumo responder para não causar a expectativa de que se me mandar uma mensagem no domingo, eu vou responder rapidamente. Porque realmente a gente tem que ter esse zelo com o descanso, né? Seja o domingo ou então um outro dia que você escolhe para poder descansar. Bom, foi muito bom aí a bola que o Tássio levantou aí, junto com os comentários que o Jefferson fez. E partindo agora para um momento de encerramento aqui do nosso podcast, já é mais de 1 hora de papo bom, hein? Mais de 1 hora de papo das 7. Levantar a bola aí para o nosso ouvinte, né? Levantar a bola não, já agarrar a bola aí, segurar, levantar os tópicos que a gente falou aqui. Deus, ele nos dá essa canseira, né? Nos dá o sentir o sono, né? O sentir a canseira, como o Tássio disse, para nos lembrar das nossas limitações, deixar evidente que muitas vezes a nossa ação no mundo, ela não é decisória, né? Então, eu tô dormindo lá e o mundo tá acontecendo, mas se Deus dá uma pescada, o mundo entra em colapso, né? Aquele que, como dizia lá o Salmo 121, versículo 4, deixa eu achar aqui, NTLH, pro nervosismo do Jeff e do Tássio. Salmo 121, versículo 4, que diz assim: o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila, ou seja, a ação de Deus, ela é decisória. Deus, ele não se cansa, ele não pode parar, né? Se Deus parar, tudo para, mas nós temos que parar, né? Eu lembrei aqui da esposa do C.S. Lewis. Eu posso estar enganado no que eu vou falar, mas não na frase que ela disse. Ela tem um pequeno comentário sobre os 10 mandamentos que ela pregava com um grupo de agricultores. Inclusive, são exemplos que o Tássio trouxe sobre os agricultores. E quando chega no mandamento que fala sobre o descanso do sábado, ela fala o seguinte: que não é que vocês, nesse dia, não têm que ir trabalhar. Vocês não podem ir trabalhar. Vocês não podem ir trabalhar. E eu lembro do John Piper falando sobre isso, né? Ele fez a leitura dessa parte, ele disse que isso chamou muita atenção dele, porque muitas vezes ele passava por esse texto e ele lia com essa compreensão do eu não tenho que ir trabalhar nesse dia, mas na verdade você não pode ir trabalhar, né? Então o descanso, mais do que presente, mais do que dádiva, ele é um mandamento, né? Então, e é uma coisa que eu comento assim, é um dos mandamentos que dá mais trabalho é o de descansar, é a grande ironia da vida, né? O mandamento que dá mais trabalho é o de descansar, porque nós temos muita dificuldade de abrir mão, né, realmente, e entender que a gente tem limite, que a nossa atitude não é decisória, e que se em algum momento a gente deixar de fazer alguma coisa para descansar, para dormir, o mundo não vai entrar em colapso, porque ele está nas mãos do nosso Deus, que não dorme e que não cochila. E nesse momento, partindo para o nosso encerramento, gostaria de agradecer aqui a participação do pastor Tássio, e eu gostaria que ele deixasse aqui uma palavra final, algo que ele queira comentar, e a sua despedida. 5 segundos... Maravilha, Tássio. E eu gostaria aqui também de agradecer a presença do Jefferson, que está sempre aqui conosco, é uma pessoa que eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova no nosso podcast. Também pedir aí que você deixe aí uma palavra final, uma despedida. Certo, eu quero agradecer ao Tássio, né? Agradecer a você, Tássio, por estar aqui com a gente. Estou muito feliz por a sua presença. Agradecer ao Matheus por mais um diálogo muito bom, condução excelente sobre o assunto escolhido. E o que eu quero deixar para os nossos ouvintes é que nós temos algumas missões
na Terra. E falando sobre Confissão de Fé de Westminster, que já foi mencionado aqui, sobre Breve Catecismo, sobre Catecismo Maior, que são os documentos que a gente tem aí como orientação, valorizar o domingo, mais propriamente o final de semana. Então eu aconselho aos ouvintes a valorizarem esse descanso e entendendo proporcionalmente que outros períodos de descanso, como férias, que nos são dadas, são para ser vistos de igual forma. Então o descanso é para ser vivido realmente, como o Mateus mencionou, e viva de forma a se sentir satisfeito, completo dentro da proposta que essas confissões nos remetem, né? Que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, a principal função, tarefa do homem na existência é glorificar a Deus e gozá-lo sempre. Gozá-lo é aproveitar de Deus. E aproveitar de Deus e aproveitar também de tudo, todas as manifestações e formas em que Deus se revelou na Terra. São várias formas, e quando você descansa, quando você tem contato com essas formas e aproveita dessas formas, você está cumprindo a razão da sua existência na Terra. E isso envolve você desfrutar realmente de um descanso no Senhor. Então, que nós aprendamos a descansar mais nele. E quando nós fizermos isso, eu tenho certeza que Deus estará sendo glorificado através do nosso descanso. Lembrando que sempre que você tiver a oportunidade, descanse, aproveite, se divirta também com a sua comunidade na igreja, com as pessoas que são da sua comunidade cristã. Afinal de contas, a semana também passa muito rápido. Nós trabalhamos muito e ultimamente nossos encontros são mais de finais de semana mesmo, né? Com as pessoas que fazem parte da nossa igreja local. Então você que não desfruta, né, do momento com as suas comunidades, tire também um tempinho para isso. Muitos de nós, principalmente a nossa geração, não tem ido para cultos semanais, não tem conseguido, né, ir nos cultos de oração, nos cultos que às vezes tem nas quartas, nas quintas-feiras, como outras gerações conseguiam. Mas usufruem também, né? Usufruem desse tempo livre, convivendo também com a sua família, com a sua comunidade, com a sua igreja, porque também faz muito bem. Não abra mão disso. É isso. Amém. E eu encerro dizendo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Inclusive, o seu tempo livre deve ser para a glória de Deus. Coisas simples da sua vida, comer, beber e descansar, podem ser sim coisas que podem honrar e glorificar a Deus, né? Coisas que nós consideramos básicas, pequenas, são coisas que Deus nos considera muitas vezes profundas e extraordinárias numa perspectiva divina. Você ouvinte que nos ouviu até aqui, mas ainda não se inscreveu nesse canal, olha só, aproveita esse momento e senta o dedo no sininho e se inscreva no canal da Sétima IPI. Aqui nós temos não somente o podcast, mas também a transmissão dos cultos e eventos que acontecem aqui na Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Eu deixo aqui um bom descanso para o Tássio e para o Jefferson e para você também, ouvinte. Caso você esteja de férias, que você possa aplicar aí no seu período de ócio os conselhos práticos que aqui foram dados e que você consiga ter uma vida mais tranquila, mais descansada e, acima de tudo, mais glorificadora, uma vida que glorifique mais a Deus. Eu deixo aqui minha despedida a todos vocês e você, ouvinte, poderá ouvir outros podcasts lá no canal
E na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, você poderá ouvir um outro podcast de um outro mega tema que poderá auxiliar você na sua caminhada cristã. Até mais! Bom, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar com vocês, poder dividir sobre esse tema que é tão importante, entendendo que a gente sim tem limites, a gente precisa entender que os mandamentos do Senhor são para o nosso bem, e dentre esses mandamentos está o mandamento da gente descansar, da gente ter esse tempo de ócio santo para poder ter a nossa vida restaurada, o nosso corpo restaurado, a nossa mente restaurada, para a gente não precisar passar pelos exílios, né? Lembrando que o que eu tinha comentado, que o povo de Israel vai para o exílio, inclusive por não guardar os descansos que são santos para o Senhor. Que a gente aproveite esse tempo não para uma produtividade vazia, aquela produção de nada, mas que a gente aproveite esse tempo de descanso para contemplar o Senhor, para nos lembrar que Ele é Deus e nós não somos, Ele é um Deus ilimitado e nós não somos ilimitados, que toda vez que a gente se submete a ritmos de trabalho exaustivo sem parar para descansar, a gente acaba colocando sobre os nossos ombros o peso que Faraó colocou sobre o povo de Deus. Então, que a gente aprenda a descansar. Mais uma vez, obrigado aí, Matheus, Jefferson, pessoal da 7ª IPI, por essa oportunidade que vocês deram, e estamos juntos, a gente está à disposição de vocês sempre que precisarem. Um abraço, Deus abençoe todo mundo aí.